E nessa meditação eu quero conversar com vocês sobre frutificação. Todos nós podemos frutificar. Não importa onde é a sua igreja, você pode ter uma igreja numa fazenda, lá tem muita gente precisando de Jesus. Você pode ter uma igreja numa grande cidade, lá tem muita gente precisando de Jesus. E eu, por exemplo, quando criança, nós fomos ganhados para o Senhor numa fazenda. Então, em todo lugar, tem pessoas precisando do Senhor. E o Brasil é um lugar que tem o céu aberto. E nós precisamos ter essa consciência de frutificação. Nós não podemos conformar com a nossa igreja diminuindo de tamanho e as pessoas, e nós mesmos, às vezes, parando de frutificar. E então, antes de entrar no texto propriamente dito, quando Deus tirou o povo de Israel e os levou para Canaã, a Bíblia lá no Velho Testamento fala que Deus fala, eu tirei vocês como se vocês fossem uma muda ou uma planta que estava lá no Egito e carreguei vocês com muito carinho até chegar em Canaã, cuidando de vocês, do detalhe da vida de vocês. E aí Deus começa também a falar da decepção dele, porque apesar de ter cuidado tão bem daquelas pessoas, tirado o povo dele, o povo que tem tanta promessa, aquele povo o decepcionou profundamente, porque não cumpriu aquilo que era o propósito do coração de Deus. Aqui no Salmo 80, nós vamos ver assim o salmista falando exatamente sobre isso, sobre esta decepção, vamos falar assim, essa decepção de Deus, quando ele diz assim, a partir do versículo 8, tu nos trouxeste do Egito como uma videira, expulsaste as nações e nos plantaste no solo. Limpaste o terreno para nós, ficamos raízes e enchemos a terra. Nossa sombra se estendeu por cima dos montes. Nossos ramos cobriram os altos cedros. Estendemos nossos ramos até o Mediterrâneo, nossos brotos se espalharam até o Eufrates. Contudo, eu o plantei como videira de origem pura. Agora eu já estou indo para Jeremias 2:21, quando Deus fala, contudo, eu o plantei como videira de origem pura, da melhor qualidade, e como você se transformou em uma videira silvestre e degenerada. Então eu li os Salmos e depois completei com Jeremias. Por quê? Porque Deus queria uma boa matéria-prima. Deus queria colher frutos bons, frutos excepcionais. No entanto, Israel se transformou numa videira selvagem e não produziu os frutos que Deus... E no século 6, antes de Cristo, aquela videira foi arrancada. Foi quando o povo de Israel foi levado como escravo para a Babilônia. E Deus, então, permitiu que tudo aquilo acontecesse, porque aquela videira não estava dando frutos. Eu acho que tudo isso tem lição para nós. Quando nós não estamos frutificando, Deus também permite que nós sejamos arrancados, levados para outros lugares. Deus trata conosco. Nós precisamos frutificar. E lá em Isaías 5 também, o livro de Isaías eu não vou ler, mas depois você pode meditar. A partir do versículo 7, ele fala exatamente como Deus graciosamente cuidou de Israel, como Deus foi generoso, como Deus cuidou daquele povo até chegar de Canaã. E aí, quando Deus foi procurar o fruto, cadê o fruto? Cadê o fruto? Quantas vezes nós podemos testemunhar coisas tão grandes que Deus tem feito conosco no decorrer da nossa vida? Coisas tão maravilhosas. E aí, de repente, nós nos acomodamos, nós não vamos frutificar mais, nós começamos até mesmo a cobrar de Deus o que está acontecendo, que Ele não está dando tanto quanto Ele dava antes para nós. E nós precisamos ser chamados a atenção sobre isso nessa manhã. Então, o tempo passou, veio Jesus,
E quando Jesus veio, estava aqui na terra, cuidando do que Deus colocou para ele fazer aqui como missão. Ele deixou um dia antes da sua morte um texto para nós, o João deixou um texto escrito para nós, um momento em que Jesus falou com os seus discípulos e falou com as pessoas que estavam em volta. Em João 15, os primeiros versículos, nós vamos ler para nós meditarmos na palavra, porque até agora esta parte do Velho Testamento eu fiz como uma introdução para nós entendermos essa segunda parte. Nós vamos entender que nós fomos enxergados. Lá em casa nós temos um pé de limão galego na porta da cozinha. E todo ano, nessa época, o limão galego frutifica. E é interessante porque no ano passado nós descobrimos que tinha um galho que sai assim do tronco e esse galho era diferente. E aí quando nós fomos ver aquele galho era de limão China. Então, nós temos um limão galego que também dá limão China lá em casa. E foi muito engraçado, porque aquilo virou uma atração para nós. Olha, vem cá para você ver o pé de limão galego que dá limão China. E a gente viu que tem um galho enxertado lá. Está cheio de limão. Eu só não fotografei porque ainda estão pequenos e verdes, não faz diferença ainda. Mas quando ele amadurece, a gente vê perfeitamente que aquele galho é de limão China. E o limão frutifica normalmente porque ele está enxertado. Ele está enxertado. Então ele recebe a seiva. Ele é um limão muito bom, é normal. E é muito, muito interessante nós vermos isso. Porque nós também somos pessoas que, porque a oliveira brava não frutificou como deveria frutificar, Deus, então, trouxe para nós Jesus, para que nós, gentios, nós pudéssemos vir a conhecer Jesus mais tarde e também sermos frutificadores enxertados na videira. Nós somos como filhos adotados. A Bíblia diz isso. Deus nos adotou, porque os filhos legítimos não estavam dando o retorno que ele esperava dos seus filhos. Então, ele nos adotou. E hoje nós temos uma missão muito grande, a missão de levar o Evangelho, a missão de frutificar, a missão de pregar. E nós temos possibilidades. Vamos ler aqui, então, João 15, os primeiros versículos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai o lavrador. Então, quando Jesus falou que ele era videira, as pessoas ali ao redor entendiam claramente porque eles sabiam que a videira, que o próprio Deus chamava o povo de Israel de videira. Mas Jesus falou, eu sou a verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Amém? Então, aqui o Jesus está retratando Deus como o proprietário da vinha.
e ele, a videira verdadeira. E aí, então, ele está falando sobre o bom fruto que a vinha precisa produzir. Então, os ramos, eles sobrevivem enxertados na videira, mas se eles não derem frutos, aqui o texto está dizendo que eles serão cortados. Por quê? Porque não tem sentido um ramo seco. Todo mundo aqui entende de planta. Não tem sentido um ramo seco. O ramo seco é cortado. O ramo seco é queimado. Ele é jogado fora. E nós precisamos ser este ramo que frutifica. E para isso, nós precisamos permanecer em Cristo. Nós precisamos ter experiências reais com Cristo todos os dias. Não é porque nos tornamos pastores um dia, é que nós não vamos ganhar mais vidas para Jesus. É errado essa teologia que foi ensinada. É errado isso, não tem base bíblica. Nós precisamos continuar ganhando pessoas para Jesus. Nós precisamos continuar fazendo cultos evangelísticos, vendo as pessoas serem convertidas, aquelas pessoas se tornando membros das nossas igrejas, se tornando nossos discípulos. Bom, logo que nós fomos para o Guanabara, quando nós fomos para lá, nós fizemos um culto de homens, aliás, um café da manhã para homens, logo cedo, num sábado, se não me engano. E a igreja o salão ficou cheio. E nós convidamos o apóstolo Sinomar, na época, para trazer uma palavra evangelística. E ele trouxe ali naquele dia uma palavra evangelística e converteram 12 homens naquele café da manhã com a palavra dele. E aqueles homens, eles se tornaram nossos discípulos, eles se tornaram nossos auxiliares, nossos líderes de células com o tempo, porque eles foram preparados, todos eles permaneceram. Alguns se converteram, outros se reconciliaram com Cristo, estavam afastados dos caminhos do Senhor. E eu sempre falo para ele que eu sempre admirei muito nele este dom evangelístico que ele tem. Quando ele prega num culto uma palavra para evangelizar, as pessoas se convertem. E domingo, agora, lá em Uberlândia, ele falou, olha, hoje à noite o culto é evangelístico, tragam convidados, porque se vocês trouxerem, eles vão se converter. Então, só tinha 5 convidados não crentes na igreja. E dos 5, 4 se converteram. Então, olha, gente, você é um pastor, você tem essa unção, você pode. Acredite nisso, porque se você não der fruto, você vai ser cortado. É bíblico, está aqui. Então, nós precisamos olhar isso com um carinho especial, pegar esse texto e clamar, orar com esse texto na mão e clamar ao Senhor, Senhor, faça na minha vida algo diferente. E quando esse texto fala que nós vamos dar frutos, esses frutos podem ser interpretados também como o fruto do Espírito, por exemplo, porque se você converte, se você é um pastor, se você está enxertado na videira verdadeira que é Cristo, você vai dar o fruto do Espírito, você vai ter alegria, você vai ter paz, você vai ter longanimidade, você vai ter perseverança, você vai ter amor, você vai ter todas aquelas propriedades do fruto do Espírito. A sua vida vai ser uma luz, as suas palavras vão ser palavras de bênçãos, as suas atitudes vão mudar, porque você está enxertado em Cristo. E a seiva é o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, então algo diferente vai sempre acontecer na sua vida. E então, nós vemos o seguinte, que o fruto é o reflexo da sua vida com Deus. E além do fruto, que eu estou falando como fruto do Espírito, você vai frutificar em vidas, porque a mensagem de Jesus era para que eles, os discípulos dele, pudessem entender que eles precisavam levar a mensagem e as pessoas precisavam converter. Mais tarde, o apóstolo Paulo,
ele trouxe essa palavra para os gentios. Aqui ainda não eram os gentios, mas mais tarde o apóstolo Paulo trouxe essa palavra para os gentios. E quando o apóstolo Paulo trouxe essa palavra, ele disse: não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, nem rico, nem pobre, nem feio, nem bonito. Isso aí, a adaptação é minha, claro. Mas todos são um no Senhor. Todos são um no Senhor. Então, você não tem que escolher, você não precisa ter preconceito, você precisa ir no rico, você precisa ir atrás do pobre, você precisa ir atrás do homem, da mulher e de todas as pessoas, porque todos são um no Senhor. E aqui no Brasil nós temos uma felicidade muito grande, nós mulheres, porque nós mulheres aqui no Brasil temos voz, mas tem muito lugar no mundo ainda que a mulher não tem voz. E é por isso que ainda existe o Dia Internacional da Mulher. Ele existe para nós darmos presentinhos umas para as outras. Mas lá fora, ele existe como um ato de despertamento. A pastora Adriana, eu não sei se ela está por aqui, mas ela, a pastora Luciana, minha nora, esposa do Kiko e outras pessoas do Rema, estiveram esse mês ainda, há poucos dias, lá na Albânia, numa frente missionária. E eu estava conversando com a Luciana e ela falando que as mulheres nem saem na rua, porque lá é um país muçulmano. E a mesquita muçulmana dá dinheiro para aquelas pessoas, famílias mais pobres, sobreviverem no dia a dia, comprarem os mantimentos, e de presente para a mulher eles dão uma burca para que ela possa ir para a sinagoga. Então, aquelas mulheres, elas não têm interesse em converter em Jesus, porque senão elas vão perder o sustento e a burca que ela tem para poder sair na rua quando ela for sair e para ela poder ir na mesquita. Entenderam? Então, eles são comprados, de certa forma, eles são comprados. E aí eles não querem saber, nem interessam em saber. Por quê? Porque eles estão sobrevivendo à custa das mesquitas, à custa dos muçulmanos. E aí, então, Jesus lá é uma novidade muito grande. Ali na praça, quando eles estavam falando de Jesus, um vendedor se interessou, uma pessoa se interessou. E o vendedor chegou e falou assim: quem é esse homem que vocês falam? Aí eles puderam explicar melhor, e ele falou: tem escrito a história dele em algum livro? Tem, nós vamos trazer para o senhor amanhã uma Bíblia em albanês. E eles levaram, então, uma Bíblia em albanês para aquele homem, um homem que interessou e que nunca tinha ouvido falar de Jesus e não sabia da existência de Jesus. Então, existem países assim, países onde as mulheres só podem ficar dentro de casa, como é o caso lá, e elas não podem falar em público, elas não podem, elas são consideradas mulheres sem valor, como uma prostituta, se ela estiver conversando em público e tentando falar algo. Então, o lugar dela é dentro de casa, cuidando dos filhos. Então, nós mulheres, eu estou abrindo esse parênteses, porque nós mulheres aqui no Brasil temos uma liberdade tão grande e somos pessoas tão apaixonadas pelo Senhor, nós precisamos ganhar pessoas para Jesus. Nós precisamos testemunhar de Jesus onde nós formos, tanto nós mulheres quanto os homens. Todos nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos, pastores, de tirar da nossa cabeça que pastor não ganha, que quem ganha é ovelha. Nós temos que tirar esse chavão que foi colocado na cabeça dos nossos pastores. Pastor ganha sim, pastor é ganhador sim. Onde é na Bíblia que você pode basear essa palavra que pastor não ganha? Que só quem ganha é ovelha? Onde que você pode ter uma base teológica para essa afirmativa? Então, pastor, você precisa ser o primeiro ganhador da sua igreja. Você precisa ser o primeiro discipulador da sua igreja. Você precisa ser o primeiro líder da sua igreja. Você tem que ser a pessoa mais apaixonada por Deus da sua igreja. Não é o seu intercessor que tem que ser mais apaixonado, é você. Você tem que passar a paixão para as pessoas. Você tem que passar o desejo de ver as coisas acontecendo e as pessoas serem transformadas.
vidas. Deus nos enxertou na videira verdadeira. Nós somos enxertados. Que amor é esse que Deus teve por nós? Deus teve tanto amor por Israel, quando Ele tirou o povo de Israel lá do Egito e levou para Canaã, mas sendo um povo escolhido por Deus, separado por Deus, Deus não poupou. Deus não poupou, Deus tratou com eles. Deus deixou que todos fossem para o exílio. Deus deixou que acontecessem coisas terríveis com eles, porque eles não deram o retorno de filho que aqueles filhos deveriam ter dado. Se o filho que é o filho escolhido, Israel, aconteceu isso, e nós que somos filhos adotados, enxertados, viemos depois, você acha que Deus vai passar a mão na nossa cabeça? Não vai passar a mão na nossa cabeça. Ele quer retorno. Ele nos amou de tal forma que deu o seu filho por nós. Jesus morreu por nós. Jesus morreu, derramou o seu sangue por nós. Que amor é esse, gente? Que amor grandioso é esse? E agora, você fica sentado, pastor, reclamando que sua igreja está pequena, que não converte pessoas na sua igreja. O problema está com quem? Preste atenção, o problema está com este galho que foi enxertado na videira e que não está dando o retorno que deveria ter, está deixando suas folhas secarem. Então, hoje, nesta manhã, eu quero que você sinta crise, porque você está cheio do Espírito. Você tem a seiva correndo dentro de você e as suas folhas estão amarelando. Mas você precisa de folhas verdes, você precisa de paixão pelas vidas, você precisa de ter vontade de ver as pessoas se convertendo. E por causa disso, eu falei com o Sinomar hoje de manhã que eu queria que ele, aqueles pastores que sentirem vontade de serem evangelistas, de ganharem vidas, de terem uma diferença grande nesse aspecto, que viesse à frente para ele orar com esses pastores, para ele colocar a mão na cabeça desses pastores, porque ele é assim. Onde ele vai, ele prega. Onde ele senta, se tem alguém ao lado dele, ele fala de Jesus. É em todo lugar, é numa loja que ele entra, ele fala de Jesus, é uma pessoa que chega lá em casa para consertar alguma coisa que está estragada, ele fala de Jesus. Se ele está viajando, onde ele passa, ele não perde a oportunidade de falar de Jesus, e eu acho isso maravilhoso. E eu falo também, só que eu tenho que me esforçar, não é uma coisa natural em mim, nele é natural. Entendeu? É algo bem espontâneo. E eu fico maravilhado, porque às vezes eu estou acomodada lendo meu livro, e quando vejo, nem lembrei de falar de Jesus para a pessoa que está do meu lado, e quando vejo, ele já está falando. Eu falo, perdi mais uma. Entendeu? E então, eu quero que ele passe para todo mundo que desejar isso, que ele agora toque nessas pessoas, que ele ministre sobre cada um, para que você possa ser essa pessoa, para que haja um tempo novo na sua igreja, para que haja um tempo novo na sua vida. Amém? Então, nós vamos ficar de pé agora. Nós vamos ficar de pé e eu quero só fechar orando, e depois ele vem até aqui, e aqueles que quiserem, ele vai tocar nessa pessoa e vai ministrar sobre esta vida. Tá bom? Sim, senhora? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por todos esses pastores que estão aqui. E eu peço ao Senhor, Pai, que traga hoje uma unção nova neste lugar. A unção do evangelismo, a unção da semeadura, de semear a palavra e de colher frutos para o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós tenhamos consciência que somos enxertados na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. E que precisamos, Senhor, dar frutos. Porque se não dermos frutos, Pai, nós não prestamos para a obra que o Senhor nos colocou. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa trazer um tempo novo para esses pastores que estão aqui. Amém, Jesus.